Nos últimos 5 anos, o número de empresas com participação da família do presidente Filipe Jacinto Nyusi quase triplicou, segundo um relatório publicado pelo Centro de Integridade Pública CIP de Moçambique. Nyusi e seus filhos tinham 5 registros empresariais em janeiro de 2015. No final do primeiro mandato, o número de empresas com participações dos integrantes da família do presidente chegou a atingir 14. Depois de 2015, as 9 empresas ligadas à família procuram estabelecer-se em setores estratégicos como os recursos minerais, energia e agricultura. Algumas têm o objeto social amplo e desconexo, como a Motil de Florindo Nyusi, filho do chefe de Estado moçambicano, que atua nos ramos de pesca e segurança. Esta empresa chamou a atenção dos pesquisadores do CIP por ter sido a conexão de pesca à chinesa Nanjing Runyang Fishing Corporation. A empresa mais recente da família é a Agropecuária Paroba, com sede no município de Namaacha, na província de Maputo. O empreendimento foi aberto pelo filho do presidente Ângelo Filipe Jacinto Nyusi e pela primeira-dama Isaura Gonçalo Ferrão Nyusi, no final de 2019. Os pesquisadores do CIP suspeitam que tanto a Motil como a Agropecuária Paroba são casos das chamadas empresas James Bond, que têm registro comercial, mas não saem do papel até ao surgimento de algum parceiro estratégico com capital. Procuramos, mas nenhuma conta nos endereços que foram registrados no Boletim da República, o que leva a crer que estas empresas possam estar à espera de um investimento para sair do papel. Também podem ser usadas como forma de branqueamento de capitais, porque as empresas já estão registradas, mas não têm operacionalização, diz Egas Josai, pesquisador do CIP. Dos 4 filhos do presidente da República de Moçambique, Florindo, Ângelo e Cláudia são destacados no relatório do CIP. A Luxoflex, por exemplo, retomou as atividades em 2015, quando Cláudia Nyusi assumiu o controle do empreendimento. Em 2017, a empresa especializada em mobiliário para escritório ganhou 2 concursos públicos de fornecimento de mesas. Egas Josai observou que a Luxoflex não entregou metade das peças solicitadas pelo concurso público. O estilo do clã Nyusi. Para Josai, apesar de os Nyusi reproduzir a prática de famílias de outros presidentes em Moçambique, há uma característica própria do clã na transformação do capital político em capital econômico. A filha Cláudia detém a gestão do maior número de empresas da família e permanece no anonimato. É diferente da filha de Armando Guebuza, Valentina, que se expunha à frente dos negócios da família. A família Nyusi tem pautado pelo secretismo. É diferente da família de outros presidentes, que pautavam pela exposição das suas atividades empresariais, constata o pesquisador do CIP. A pesquisadora sênior de desenvolvimento social, pobreza e vulnerabilidade do Instituto, Carmelisa Rosário, lembra que no primeiro mandato de Filipe Nyusi, o filho Florindo teve bastante espaço na imprensa. Rosário concorda parcialmente com a tese de secretismo sugerida por Josai. A pesquisadora considera que há outros fatores que possam levar o clã Nyusi a ser mais discreto na transformação do capital político
em capital econômico. Para Rosário, o momento de Joaquim Chissano e de Armando Guebuza era de crescimento econômico e não de crise. Algumas dessas empresas dos NUCs estão à espera de oportunidades, enquanto as empresas dos filhos de Chissano e Guebuza eram ativas no mercado. Eu acho que tem a ver com os contextos econômicos e com o contexto das dívidas ocultas que requerem um outro cuidado. Rosário destaca que este tipo de transformação de capital político em capital econômico não é uma prática somente da família dos presidentes de Moçambique, é algo que tem a ver com toda a elite política que tem acesso ao poder. E há até alguma vontade da oposição de poder ascender a este lugar onde se tem acesso à informação privilegiada, onde se tem acesso a um certo capital político que se pode transformar em capital econômico também. O CIP considera que o acervo patrimonial dos titulares de cargos públicos e dos seus familiares próximos deve ser submetido a escrutínio público e defende a necessidade de se alargar o número das pessoas pertencentes às famílias dos governantes que devem fazer a declaração do seu patrimônio. Ega Josia sugere que o Ministério Público se deve esforçar mais para fazer este controle. Os neocolonialistas da Frelimo, cleptocratas de Maputo, controlam completamente o corredor de passagem de droga de Nacala para a África do Sul. O padrinho Filipe Jacinto Nyusi é quem controla esse corredor juntamente com os militares estacionados em Nacala Porto e que se movimentam livremente na zona costeira de Nampu. A heroína chega ao porto de Nacala vinda em contentores de arroz ou outras mercadorias diretamente do Paquistão. Importada por famílias de indianos no porto de Nacala, os contentores são analisados por raio-x da Kudumba, uma empresa cujos proprietários pertencem à elite frelimista. Os contentores sinalizados com heroína, o raio-x é desligado e o respectivo refresco é pago aos operadores das máquinas e, claro, à empresa Kudumba. Os cães de raça que os neocolonialistas sabem ensinar para morder o povo esfomeado que se manifesta contra a cleptocracia constante da Frelimo, que já dura cerca de 49 anos, não existem em Nacala. 2 ou 3 cães de raça em Nacala para cheirar os contentores de heroína são muito mais efetivos e suficientes. Saem mais baratos que os raios-x da Kudumba. Mas, claro, os Frelimos ter cães de raça para cheirar a heroína que entra no porto de Nacala não é interesse deles. A heroína também chega em pequenas embarcações vindas diretamente do Paquistão, transportando de cada vez uma tonelada. Não desembarcam na Tanzânia nem no Quênia, porque lá há pena de morte para o tráfico de droga. O colono português conseguiu que em nenhuma ex-colônia exista pena de morte. Moçambique ainda não mudou a lei, infelizmente ou felizmente. Essa heroína é descarregada em Kisimanjulo ou Relanzapo, com proteção dos militares. A base militar dos Fademos fica perto das zonas de desembarque da heroína. O ex-presidente do município de Nacala Porto, neocolonialista frelimista, o Sr. Rui Chong Sau, era
era o pseudo-proprietário dos caminhões que faziam o transporte da heroína de Nacala Porto até a África do Sul. O verdadeiro proprietário desses caminhões era o ex-ministro da Economia, o Sr. Chang, que comprou os mesmos com o dinheiro que roubou ao povo de Moçambique das chamadas dívidas pseudo-ocultas. Depois, a heroína é embarcada nos contentores na África do Sul e espalhada pelo mundo todo. E naquela porto, a Procuradoria e o Tribunal eram completamente controlados pelo procurador Tonela, que fez fortuna nos poucos julgamentos dos casos de tráficos de heroína que foram aparecendo e libando os traficantes. O senhor Tonela foi afastado da Procuradoria de Nacala Porto recentemente, mas o seu patrimônio imobiliário que acumulou lá na sua terra de origem, assim como as contas bancárias, deveriam reverter a favor do povo moçambicano. O advogado Simoco fazia parelha com o procurador Tonela a ilibar os traficantes de droga. Também acumulou um patrimônio imobiliário significativo. Ambos comiam da mesma manjedoura. A razão principal por que os americanos querem o Sr. Chang em Nova York não são as dívidas ocultas, mas sim o tráfico de heroína e cocaína em Moçambique, liderado pela elite dos neocolonialistas da Frelimo, nomeadamente o padrinho, o Sr. Felipe Jacinto Inhosse. No Brasil, os americanos já ouviram o Sr. Fuminho, o líder do PCC, o primeiro comando da capital sócio do Sr. Florindo Inhosse, no negócio da cocaína que chegava ao Maputo de avião ou de navio e seguia para a África do Sul. Entrava dentro dos contentores. O Sr. Funinho viveu 11 anos em Maputo, numa residência ao lado do Palácio da Ponta Vermelha, e foi detido às ordens da DEA, a Agência de Investigação de Tráfico de Droga americana, num hotel muito perto do Palácio da Ponta Vermelha. Os neocolonialistas lá de Maputo controlam todo o circuito de passagem da heroína e cocaína por território moçambicano, tornando Moçambique num narcoestado e envergonhando todo o povo moçambicano. É vergonhoso um moçambicano viajar pelo mundo e lhe perguntarem se o seu país é um narcoestado.